Muito bom dia a todas e a todos. O enorme gosto de aqui regressar a Luanda e de participar nesta conferência com o título Boa Governação, Estado de Direito e Políticas Criminais, neste dia 5 de junho de 2017. E permitam-me, a título preliminar, além de exprimir a satisfação e a alegria de aqui estar de novo, também saudar os colegas do presídio, o seu presidente, Dr. Mota Lis, que presida estes trabalhos e coordena esta primeira sessão, este primeiro painel sobre Constituição, Governação e Estado de Direito. E também permita-me uma saudação muito especial ao parceiro deste painel, o professor Carlos Feijó, que já conheço há muito tempo, antigo orientando meu de doutoramento, hoje colega catedrático nesta categoria profissional, mas também colega catedrático na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, a que também pertenço, e onde também é nosso, e para muito gosto da minha instituição, professor convidado. Também permitam-me, nesta ocasião, agradecer o convite amável que me foi dirigido para participar nesta conferência, saudar os seus dirigentes e colegas também de painel, em particular o Sr. Conselheiro Moraes Lopes, as minhas saudações. Também permito uma palavra especial à autora Teresa Santos, a coordenadora deste projeto PASED, e de facto frisar a importância deste projeto, sobretudo também de alguém, como é o meu caso, que conhece bem a realidade do direito constitucional de língua portuguesa, e em particular em Angola, uma vez que também tenho sido aqui co-coordenador de um doutoramento em Direito com a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Também por isso, saúde, porque está na assistência o senhor decano dessa mesma faculdade. Em relação ao tema da minha intervenção e aquilo que me aqui traz nesta primeira parte deste painel de abertura. E vou intervir fazendo-me acompanhar num PowerPoint que está aqui nas minhas costas, que eu vou tentar que possa seguir sincopadamente aquilo que eu vou dizendo nestes minutos. A ideia, de facto, é associar o conceito de boa governação, que é um conceito novo, pelo menos do ponto de vista terminológico e pelo menos do ponto de vista do uso pelas instituições internacionais, mas talvez não seja assim tão novo se nós observarmos o conceito com aquilo que trouxe o constitucionalismo. E o constitucionalismo já trouxe alguma coisa de novo há 200 anos, não trouxe propriamente ontem nem anteontem. Mas, na verdade, a fórmula da boa governação, ou da governance, ou da good governance, nas várias expressões que tem noutras línguas, é de facto um novo revestimento que traz algum aperfeiçoamento, mas na sua essência a boa governação é uma dimensão importantíssima do Estado de Direito. E, portanto, numa primeira fase da minha intervenção falarei sobre o que é que significa o Estado de Direito, visto que a boa governação só faz sentido dentro do Estado de Direito, e depois, talvez num método dedutivo, especializando a minha intervenção naquilo que o Estado de Direito tem de impacto específico na boa governação, em vários aspectos concretos, e falando evidentemente também de Angola, claro, em matéria de estatuto dos governantes e quais os deveres que emergem para os governantes, para os titulares de cargos públicos, no sentido de deverem cumprir os ditames daquilo a que nós consideramos uma boa governação. E, portanto, a lógica será um pouco esta. Primeiro, uma apresentação genérica do que é o Estado de Direito e a sua evolução trazido no contexto do constitucionalismo contemporâneo, e depois falar do Estado de Direito em Angola, na sua Constituição, numa importante lei que aqui os angolanos têm, que é a Lei da Probidade Pública, e depois especificamente frisar alguns dos deveres que emergem para os governantes, havendo boa governação e devendo haver boa governação. Portanto, é essa a lógica da apresentação destas minhas reflexões, seguindo aqui o PowerPoint. E, precisamente, a ideia fundamental com que nós devemos partir é a da explicitação do que é o constitucionalismo e o Estado de Direito. E na verdade, o constitucionalismo foi um movimento filosófico, político e jurídico da maior importância, porque surgiu num momento em que na Europa vivíamos Estados absolutos
E, portanto, havia a necessidade de responder a um Estado absoluto com um Estado de direito, com um Estado que não fosse absoluto, com um Estado que fosse limitado. Limitado porquê? Limitado pelo direito, mas não apenas a título formal. Porque os Estados que são limitados pelo direito apenas do ponto de vista formal não são Estados de direito, são Estados de legalidade. Estados limitados pelo direito a título substancial, a título material. Estados de direito material, às vezes até usamos esse segundo adjetivo, para frisar que o direito não pode ser arbitrário, o poder do Estado não pode ser arbitrário. E, portanto, um Estado de direito significa a essência de um poder que é limitado de uma forma racional e justa por um conjunto de valores e por uma legalidade que subordina esses valores. Isso é o Estado de Direito. Como é que ele surgiu? Quem é que o trouxe? Muitos pensadores, muitos filósofos, muitos políticos, muitos juristas. A partir do século XVIII, com o movimento do Iluminismo e com as revoluções liberais, as mais importantes, a americana, que foi também uma revolução independentista, e a Revolução Francesa em França, que marcaria na Europa continental realmente o início de uma nova era do ponto de vista da organização político-constitucional dos países. E, portanto, a partir das várias revoluções liberais, umas mais cedo, outras mais tarde, fins do século XVIII, século XIX, Portugal também teve a sua, em 1820, surgiram Estados que deixaram de ser absolutos e passaram a ser Estados constitucionais, que nós também chamamos de Estados contemporâneos. E Estados, sobretudo, dotados de uma nova organização político-social, moldados a partir de uma Constituição. E, portanto, as Constituições que hoje conhecemos, o conceito de Constituição, as funções que nós habitualmente atribuímos a uma Constituição, isso surgiu há 200 anos, precisamente com a idade contemporânea, com o fenómeno do constitucionalismo. Naturalmente que com a evolução dos tempos, este Estado constitucional não foi sempre o mesmo e, portanto, há vários constitucionalismos nestes 200 anos, o que é normal. Podemos identificar até 3 fases. Uma primeira fase, o chamado constitucionalismo liberal, em que predomina um Estado que não intervém na economia, um Estado mínimo, um Estado de guarda noturno e com direitos liberais, direitos de primeira geração. Depois um constitucionalismo social, a partir do Estado Social, sobretudo na Europa a partir da Segunda Guerra Mundial, com um Estado Social, com direitos sociais, com uma intervenção do Estado na economia, com um setor público apreciável e com uma intervenção efetiva dos poderes públicos na organização económica e na organização social, sobretudo também a ideia de que a justiça não é apenas uma mera igualdade formal perante a lei, que foi a conquista da Revolução Francesa, mas que a justiça verdadeira é a igualdade material, aquela que se faz através da lei, mas que chega à realidade e que não fica apenas na lei. E, portanto, também o Estado Social só existe na sua plenitude como um Estado de justiça social. E hoje, muitos autores falam na existência de um Estado pós-social, pós-contemporâneo, pós-moderno, enfim, o que queiram chamar, uma vez que realmente há alguns sinais de mudança efetiva na organização política, agora na viragem para o século XXI, mercê de vários fenómenos novos, a globalização, por um lado, por outro lado, as questões associadas a uma sociedade de risco e a um estado de risco, que nós infelizmente estamos a viver, basta pensar nos vários atentados que nos últimos dias se têm multiplicado em vários países, e não só na Europa, como novas questões relacionadas com a proteção dos direitos das minorias, e portanto há várias questões novas que têm abalado algumas certezas que nós entendíamos que eram seguras e firmes do clássico Estado Social. E, portanto, muitos autores hoje falam já numa coisa diferente do Estado Social e falam num Estado pós-social ou num Estado pós-contemporâneo. Portanto, este é um contexto daquilo que nós chamamos o constitucionalismo. Poderão perguntar, ainda hoje vivemos no mesmo constitucionalismo que vivemos no século XVIII ou no século XIX? Ou hoje as coisas são radicalmente distintas? Não julgo que sejam radicalmente distintas, mas o constitucionalismo vai-se moldando também às circunstâncias sociais e políticas e depois tem múltiplas concretizações, a verdade é essa, na organização dos países, porque sob um constitucionalismo global, digamos assim, comum, que tem que ver com certos valores e certos princípios, há também depois, cada país tem o seu próprio constitucionalismo. Há uns que são monárquicos, outros são republicanos. Há uns que são presidenciais, outros são parlamentares. Há uns que são Estados unitários, outros são Estados compostos. Portanto, também há opções de segundo grau
que não têm que ver com a axiologia do constitucionalismo, mas têm que ver com a operacionalidade e a efetividade e a historicidade desse constitucionalismo dentro de cada sociedade nacional. Isto permite-me também, continuando aqui a apresentação através do PowerPoint, passar precisamente para um ponto que me parece muito importante, que é o da identificação desses traços fundamentais do constitucionalismo. Os tais traços que, a meu ver, se mantêm perenes. Não as opções de cada país, sendo certo que cada país tem a liberdade para se organizar de uma forma soberana e autónoma, mas aqueles conceitos que são perenes. Desde logo a ideia de uma Constituição formal e material. Constituição formal no sentido de ser a lei das leis, haver em cada país uma Constituição que centraliza as opções de cada país, que é no fundo o seu cartão de cidadão, o seu bilhete de identidade. E, portanto, para conhecer um país, a primeira coisa que devemos fazer é ler a sua Constituição. Mas essa importância da Constituição não é só o facto de ser uma lei acima de outras leis. Não é só o facto de ter uma superioridade hierarco-normativa. É, sobretudo, uma superioridade substancial, porque é na Constituição que devem estar as opções fundamentais do país do ponto de vista da sua organização política, social e até económica. E assim acontece, ou assim deve suceder, se for uma boa Constituição, e sobretudo se for uma Constituição efetiva. Se não for uma Constituição aparente. Também há países em que a Constituição é meramente aparente, aquilo que nós chamamos Constituições nominais ou até semânticas. E quais são esses elementos fundamentais da ideia do Constitucionalismo contemporâneo? Posso resumir em 5. Desde logo o reconhecimento de direitos fundamentais. Não há constitucionalismo sem direitos fundamentais. Eles não existiam até o século XVIII. A verdade é essa. E hoje os que existem são bem mais em quantidade e em qualidade em relação àqueles que existiam no século XVIII, visto que hoje já vamos na 4ª ou na 5ª geração de direitos fundamentais. Mas, portanto, esta é uma realidade que marca como traço fundamental o constitucionalismo. Em segundo lugar, também a ideia da representação política, a ideia de que os políticos não se representam a si próprios, não são enviados de Deus, embora possamos acreditar em Deus, o que só fica bem, mas os políticos representam o interesse público, representam os cidadãos, são mandatários, são os representantes dos cidadãos e, portanto, eles estão lá com a confiança que os cidadãos lhes dão. E estão lá porque são eleitos e a eleição significa um ato de escolha. E um ato de escolha que se funda na confiança. E, portanto, eu escolho aquela pessoa porque acredito nela e acredito que essa pessoa vai governar bem e vai governar de acordo com aquilo que acho que é melhor para o país, de acordo com o programa que, paralelamente, essa pessoa apresenta. E, portanto, esta ideia da representação política é recente, tem 200 anos, não tem mais 200 anos. E, portanto, surgiu no século XVIII, século XIX, ainda de uma forma imperfeita, porque o sufrágio não era universal. Hoje, felizmente, o sufrágio é universal. Hoje as mulheres podem votar. Há uns anos, em muitos países da Europa, as mulheres nem sequer podiam votar. Hoje todos votam, os pobres, os ricos, os analfabetos, os catedráticos, felizmente todos podem votar, o sufrágio é universal e, portanto, também por isso, do ponto de vista do regime político, evoluímos rapidamente de um regime liberal de democracia limitada para uma democracia plena, em muitos países, ou em quase todos os países, como também, paralelamente, em muitos países houve a transição de regimes monárquicos para regimes republicanos, que, a meu ver, são bem mais democráticos do que os regimes monárquicos. E nos países em que ainda há monarquia, é uma monarquia simbólica, é uma monarquia que não interfere na essência do poder, que na sua essência é um poder legitimado pelo voto popular. Outro traço muito importante, a separação e hoje também chamada interdependência dos poderes, e em particular aqui interessa-nos sobretudo a independência do poder judicial. E finalmente, um elemento muito importante, que é a necessidade de o Estado se separar das religiões e a ideia da laicidade do Estado em relação às religiões e, portanto, também com isso, respeitar a liberdade religiosa individual e também o pluralismo religioso numa certa comunidade política. Portanto, estes, digamos assim, muito em síntese, os 5 elementos fundamentais que marcam a ideia do constitucionalismo. Claro que em cada uma destas duas fases que eu referi, a fase liberal e a fase social, pode haver uma modulação mais específica, novos direitos que aparecem, modos diferentes de entender, mas na sua essência, esses são os 5 traços fundamentais. E já agora, um desses traços, que nós vamos em particular estudar melhor, o da separação de poderes, é também bem o sinal da evolução que o próprio constitucionalismo teve de enfrentar
à medida que as sociedades se foram organizando de maneira diferente. Uma coisa era uma sociedade liberal, ou uma sociedade em que, de facto, estava a nascer uma burguesia. Outra coisa é uma sociedade industrial ou pós-industrial globalizada de capitalismo financeiro. E, portanto, a necessidade de compreender a separação de poderes também muda em função de uma sociedade agrícola, de uma sociedade industrial ou de uma sociedade pós-industrial, de acordo com as diferentes necessidades de organização económica e coletiva. Isso leva-nos também, já agora, a referir muito em pormenor Angola. E claro que a pergunta que nós podemos fazer, julgo que é uma pergunta legítima, é saber se Angola é um Estado de Direito. E a minha resposta é, obviamente, sim. E este Estado de Direito, como é que se justifica? Como é que ele é apresentado? Eu propunha que fizesse uma breve referência à própria evolução político-constitucional de Angola. Angola tem a atual Constituição, de 2010, e já agora sobre isso também posso recomendar, faço aqui a autopublicidade, este livro, Direito Constitucional de Angola. Acho que o seu moderador, muito gentilmente, fez referência na sua apresentação e, portanto, tem aqui alguns elementos que permitem estudar melhor a realidade, quer histórica, quer atual, do constitucionalismo angolano. Mas nós em Angola temos um percurso interessante em que há várias constituições. Há um primeiro período homogéneo, chamado Primeira República, com a Lei Constitucional de 1975, que entrou em vigor no próprio dia da independência, 11 de novembro de 75, a Lei Constitucional de 75. Teve algumas revisões pontuais, mas na essência o sistema não mudou. Depois temos uma Segunda República, a partir de 1991. E aqui temos já algumas peripécias e algum itinerário um pouco mais complexo. Temos desde logo uma Constituição muito breve, que se chamava Lei de Revisão Constitucional, mas no fundo era uma Constituição. Aliás, o professor Raul Araújo refere muito a essa expressão curiosa, a Constituição Ponte, que é uma Constituição que permitiu, a seguir aos acordos de Bicesse, a abertura política e, portanto, uma Constituição que durou apenas um ano, uma Constituição de transição, para uma outra Lei Constitucional de 92, de setembro de 92, que essa duraria até 2010. E essa bem mais prolongada, embora provisória, porque precisamente não se chamava Constituição. Chamava-se Lei Constitucional porque apelava que, no âmbito do exercício do poder que ela própria regulava, se produzisse um poder definitivo, um poder constituinte definitivo, que finalmente viria a surgir com a aprovação da Constituição de 2010, que está em vigor desde 2010 até hoje e que é, de facto, a Constituição definitiva de Angola. Alguns autores entendem que, com a Constituição de 2010, entramos numa Terceira República e saímos da Segunda República. Isso é uma questão já, porventura, controversa, porque, na verdade, embora haja uma nova Constituição e com a característica de ser definitiva, que é a Constituição de 2002, na verdade, não há em 2010 não há uma mudança do sistema político. Há uma mudança de texto constitucional, mas não há uma mudança do sistema político. Continuamos a ter a democracia e o Estado de Direito que tínhamos desde 1992. Embora com uma nova Constituição, aliás, cujos trabalhos foram liderados pelo professor Carlos Feijó, e muito bem, aliás, uma Constituição muito mais perfeita e muito mais aperfeiçoada do que era a Lei Constitucional de 92, mas, na verdade, tenho dúvidas sobre se houve uma alteração do regime político-constitucional. Houve uma mudança de texto, mas não sei se houve uma alteração do regime político-constitucional. Isso também agora não nos interessa muito, porque o que interessa é confirmar que Angola é um Estado de Direito. E Angola, isso é dito na própria Constituição. Aliás, em várias passagens, no preâmbulo, nos parágrafos 5º e 12, 12º, no artigo 2º e também no artigo 236, a linha F da própria Constituição, se consagra a ideia do Estado de Direito no âmbito também dos limites materiais da revisão constitucional. Portanto, esta é uma primeira afirmação que é ineludível e que está na própria Constituição angolana. E já agora, isto não é apenas uma afirmação meramente proclamatória, porque isso, se fosse assim, significaria muito pouco, porque não interessa o nome, interessa é que a coisa corresponda ao nome. E, na verdade, nós, olhando à Constituição angolana e a diversa legislação, verificamos que, de facto, existem os elementos fundamentais de um Estado de Direito. O Estado de Direito, depois, também se desfibra em vários subprincípios, ou em princípios parcelares, que incorporam, dão corpo a um mega-princípio, que é o princípio do Estado de Direito. Desde logo, o princípio da dignidade da pessoa humana,
que está afirmado em diversas passagens, em diversos preceitos constitucionais, artigo 1º, artigo 7º, artigo 223. O princípio da constitucionalidade, que é muito importante porque determina que na ordem jurídica angolana haja um cosmos, haja uma ordem, próprio senso, e, portanto, a Constituição como norma que legitima a hierarquia e a organização das fontes do direito, o princípio da separação de poderes, sobre o qual já irei falar um pouco mais, a segurança jurídica, a proteção da confiança, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade. Portanto, são várias. Hoje, embora os autores não sejam unânimes do ponto de vista da sua delimitação interna, mas estes são os elementos fundamentais daquilo que nós chamamos um Estado de Direito. Precisamente estes vários subprincípios. E aquilo que nos vai interessar em particular é o princípio da separação de poderes e na relação do poder executivo e do poder legislativo em relação ao poder judicial. E precisamente o princípio da separação dos poderes foi aquele que mais acusou a necessidade de as coisas mudarem com os tempos e com a organização social. E é um caso, e o princípio da separação de poderes é uma ideia tão relevante, aliás, fundada por um autor francês, um magistrado chamado Montesquieu. Aliás, ele chamava-se Charles-Louis de Secondat, barão de Montesquieu, que publicou um célebre livro em meados do século XVIII chamado O Espírito das Leis. E lá defendia, de facto, a separação dos poderes de uma forma bastante avançada. Embora tivesse a concorrência de um autor inglês, John Locke, também falava nisto, mas, de facto, se lermos bem Montesquieu e Locke, percebemos que Montesquieu foi bem mais incisivo e profundo do que John Locke no modo como concebia a separação dos poderes. Por um lado, defendia a existência de que haveria três maneiras de ser o poder. Uma coisa era legislar, outra coisa era administrar, outra coisa era julgar. Legislar, administrar e julgar. E que, pela diferença material desses atos, dessas funções, dessas operações, deveria também haver uma diferença no tipo de órgão que as deveria protagonizar. E, portanto, o legislar para o Parlamento, o administrar para o Rei, para o Executivo, e o julgar para os tribunais. Mas, além disso, Montesquieu também defendia outra coisa que nunca foi compreendida em França nesses termos, ou só muito mais tarde é que seria compreendida. Era a ideia de que haveria uma relação de interação entre os vários poderes, sobretudo entre o poder legislativo e o poder executivo, chamada faculdade de impedir e a faculdade de estatuir. E, portanto, não era uma separação rígida, embora fosse uma separação orgânica ou funcional, mas não era uma separação rígida. Esta teoria, que era a mesma teoria no século XVIII, porque, como imaginam, quando Montesquieu escreveu, vivíamos o Estado absoluto francês, portanto, não passava de uma ideia, de uma teoria, de uma especulação de um senhor que se lembrou de escrever um livro e defender isto em 2 ou 3 páginas, num livro que tem 300 páginas. Mas a verdade é que esta era uma ideia tão forte e tão importante e era um instrumento tão essencial para limitar e acabar com o Estado absoluto que esta ideia nunca mais se perderia até hoje. Embora hoje tenha uma configuração assaz diversa daquela que tinha no século XVIII. E, portanto, a separação dos poderes surgiu logo na discussão política e filosófica do século XVIII como uma questão essencial a passar da teoria para a prática, ou seja, a passar de uma teoria política para um princípio jurídico, ou seja, a incorporar-se, a descer à realidade do direito constitucional positivo das constituições que estavam a nascer naquela altura. E, portanto, as novas constituições a partir do século XVIII, a começar na Constituição Francesa de 1791, embora a primeira de todas, como sabe, a mais antiga, a primeira americana da Confederação e depois da Federação de 1787, todas essas constituições, sendo sensíveis aos novos tempos do constitucionalismo, consagraram também a separação dos poderes. E, portanto, um princípio, uma ideia de natureza teórica passou a um princípio de natureza prática inserida num texto de direito positivo. Aliás, este princípio era tão importante que o primeiro texto, digamos assim, constitucional da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, dizia, no seu célebre artigo 16, que não posso nunca esquecer mais, o seguinte: qualquer país que não tenha direitos fundamentais e que não tenha separação de poderes não tem Constituição. Portanto, a ideia de que, para haver uma Constituição verdadeira, isto é, com um conteúdo que não seja falsificado, que seja um conteúdo sério, essa Constituição tem que ter pelo menos duas coisas. Tem que
reconhecer direitos aos cidadãos contra o poder político e tem de conceber o poder político organizado de uma forma separada, com separação dos poderes entre as várias funções. E, portanto, isto é algo muito importante e que permite verificar que, a partir daquele tempo histórico, não mais esta ideia seria abordada. Embora hoje se fale de uma coisa um pouco diferente, não de uma separação no sentido de risco, mas na chamada interdependência de poderes. Ora, isto precisamente explica a situação angolana atual, porque olhando à Constituição de Angola, no artigo 105, número 3, precisamente verificamos que a Constituição angolana é tão fiel à separação de poderes que até se organiza do ponto de vista dos poderes do Estado precisamente com base na teoria da separação de poderes, porque temos 3 títulos, cada um deles para os 3 poderes, e cada poder tem o seu próprio órgão. O poder executivo, atribuído ao Presidente da República, o poder legislativo, atribuído à Assembleia Nacional, e o poder judicial, atribuído aos vários tribunais. Não há um só tribunal, isso seria impossível. Há depois várias ordens judiciárias, no sentido dos critérios materiais de definição da sua jurisdição, não só em função da matéria, mas em função da hierarquia. Portanto, tribunais comuns, tribunais militares, o Tribunal Constitucional, portanto, várias ordens judiciais. Também os tribunais arbitrais são admitidos e depois as várias instituições que interessam ao exercício do Poder Judicial ou que com ele colaboram, evidentemente o Ministério Público, que tem funções muito importantes, também, e é curioso notar que na Constituição angolana se faz uma referência às instituições essenciais à justiça, aliás, colhendo aqui inspiração na Constituição brasileira. E faz referência ao Provedor de Justiça, que é um órgão de proteção não contenciosa de direitos fundamentais, à advocacia, a atividade de defesa pública, os defensores públicos e os julgados de paz. Portanto, esta é uma breve apresentação da tal separação de poderes, que hoje é entendida mais no sentido de interdependência, isto é, a possibilidade de haver uma maior interação e não uma separação rígida dos poderes entre si. Portanto, feita esta apresentação, impõe-se agora fazer um foco mais específico naquilo que nos pode dar precisamente a ideia da boa governação. Espero não estar aqui a passar já um slide a mais, já passei. E, precisamente, a ideia da boa governação e associando a boa governação, que tem várias dimensões. Em grande medida, a boa governação coincide com a democracia e com o Estado de Direito, mas eu não vou referir aos aspectos mais gerais, mas agora, tomando aqui uma direção específica, é matéria do estatuto dos titulares dos cargos públicos. Penso que isso tem interesse. E quais são... o que é que se pode dizer desse ponto de vista? Desde logo a ideia, porque às vezes não temos essa percepção, de que os governantes têm um estatuto duplo, que às vezes não é assim tão favorável como parece, porque os governantes são governados, como nós, mas também são governantes, e como governantes têm uma outra camada de direitos e de deveres que se acrescenta à camada que já tinham de direitos e deveres de como governados. E isso nós chamamos o estatuto dos governantes, que são situações funcionais, direitos e deveres inerentes ao exercício das suas funções. Claro que agora não vou falar dos direitos, vou ser um pouco mais antipático, vou falar mais nos deveres do que nos direitos, nas tais situações funcionais adstritas à qualidade de governante. E aqui refiro-me a governante em sentido amplo, portanto, a titular de um cargo público, seja ele administrativo, legislativo, político ou judicial. Para precisamente fazer o paralelo com a questão da boa governação. E eu julgo que há aqui 4 deveres muito importantes que concretizam esta ideia da boa governação. Desde logo, a vinculação ao interesse público e o respeito pelos princípios da probidade e da imparcialidade. Por outro lado, o dever de transparência associado ao registro de interesses e de riqueza, o dever do exercício temporário dos cargos públicos e a questão do princípio republicano, e, finalmente, o dever de responsabilidade e o controle do exercício da função. Eu faço aqui já uma referência rápida ao princípio republicano. A Constituição angolana e todas as repúblicas têm um princípio republicano, que às vezes tem uma modulação variável, e significa, sobretudo, o seguinte, que não há cargos públicos de exercício vitalício. Isso era no tempo da monarquia, em que, até quando alguém nascia filho de rei, já tinha a garantia de ser rei no futuro, mesmo não merecendo. Mas numa república isso não existe. Numa república as funções são temporárias, são missões de interesse público temporárias e essas missões só se podem renovar havendo a renovação da confiança do eleitorado no exercício dessas funções.
E até a Constituição angolana vai mais longe porque em certos cargos estabelece proibições de reeleição. Por exemplo, para o Tribunal Constitucional. Só se pode ser uma única vez. Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional. Ou para o Presidente da República. Só se pode exercer essas funções 2 mandatos consecutivos. E, portanto, a lei pode até acrescentar outras restrições a um ciclo que poderia ser vitalício ou perpétuo de renovação no poder, que é uma ideia contrária à República. Embora também não esconda que estas limitações impostas pelo princípio republicano podem, às vezes, entrar em colisão com o princípio democrático, porque se alguém é um bom governante, que governa bem, que é querido pelo povo, porquê é que não há de governar 30 anos, sendo eleito consecutivamente, com toda a justiça e sem fraude? Porquê? Também podemos pôr esta dúvida. Mas, na verdade, aquilo que tem prevalecido é uma visão mais garantista de que é melhor jogar pelo seguro e evitar a renovação sucessiva e limitada de mandatos do que acreditar que o povo, gostando de alguém e de uma forma justa, o vai reeleger indefinidamente. Mas a questão não é uma questão resolvida. Do ponto de vista teórico, levanta dúvidas e problemas, e até problemas de aplicação prática. Nós em Portugal tivemos esse problema há 3 anos, há quase 4 anos, quando estabelecemos essa lei da limitação dos mandatos autárquicos e ninguém se entendia em relação ao âmbito objetivo dessa mesma limitação dos mandatos. Mas agora vou focar nos outros três deveres, de dever de respeitar a probidade pública e a imparcialidade, e fica já resolvido a questão do princípio republicano, que tem uma dimensão mais política e que tem menos interesse do ponto de vista da ideia da boa governação. E o primeiro aspecto que eu queria referir diz respeito precisamente à probidade pública. E eu devo dizer que Angola tem uma excelente lei de probidade pública, que é a Lei 3/2010. Tenho aqui à minha frente, estive a estudá-la, já tinha estudado para fazer aqui este livro, e julgo que é uma lei muito importante, que estabelece como ideias-força que a atividade política, ou a atividade de exercício de quaisquer poderes públicos, não apenas política em sentido estrito, mas política em sentido amplo, deve respeitar 2 grandes princípios. Claro, há muitos princípios que são muito conhecidos do direito administrativo, da legalidade, da prestação de interesse público, da fundamentação, mas 2 princípios sobressaem. O da moralidade pública, no artigo 5º, e o princípio pelo respeito do património público. Aliás, também Angola, nesse aspecto, e muito bem, também importante lei, que não é só isso, mas também trata disso, que é a lei do património público, que trata, claro, das questões jurídicas do domínio público, mas também trata das questões éticas relacionadas com a gestão do património público. E, portanto, são esses 2 princípios, talvez os mais inovadores no direito angolano, o princípio da moralidade pública e o princípio do respeito pelo património público. Aliás, o artigo 23 desta lei da propriedade pública é até muito enfático ao dizer em que é que consiste precisamente a improbidade, os atos de violação da probidade. Eles são as ações ou as omissões do agente público contrárias à moralidade administrativa e ao respeito pelo património público. Portanto, a ideia da desonestidade, da corrupção, precisamente está aqui em vários artigos desta lei, e isso está devidamente punido e desvalorizado como atos que são contrários à probidade pública. E, além do mais, esta lei tem também como curiosidade que eu gostaria aqui de assinalar o facto de se aplicar a todos os agentes públicos e não apenas aos agentes administrativos. Aliás, às vezes, até esta lei se confunde como sendo a lei da propriedade administrativa. Não. A lei não é da propriedade administrativa. É da propriedade pública, porque se aplica a todos os órgãos dos poderes públicos, incluindo também, e isso tem a sua delicadeza naturalmente, os órgãos de natureza legislativa e os órgãos de natureza administrativa geral e até os órgãos de natureza judicial. Portanto, estão todos os agentes públicos, é esse o conceito que precisamente este diploma tem, todos os agentes públicos estão abrangidos por esta lei. Aliás, o artigo 15 precisamente diz que considera-se agente público a pessoa que exerce um mandato, cargo, emprego ou função em entidade pública em virtude de eleição, nomeação, contratação ou de qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ainda que de modo transitório ou sem remuneração. Portanto, está aqui tudo. E depois há uma tipologia
no número 2 deste artigo, que inclui todos os órgãos do Estado, portanto, políticos, administrativos, legislativos e judiciais. Portanto, este é um primeiro aspecto e, portanto, desse ponto de vista, dar os parabéns à Angola porque tem uma excelente lei da probidade pública. Há uma outra dimensão que eu também gostaria aqui de referir, que me parece muito importante, que é agora a questão da transparência. Porque a boa governação não significa apenas ser honesto, mas também significa ser transparente. Aliás, a transparência hoje não é nenhuma novidade, porque a transparência é, digamos assim, o sangue que circula nas veias da administração pública. Através do princípio, que muitas vezes formulamos na língua inglesa, de Open File Administration. Portanto, a ideia de que a administração é uma administração aberta. Não é só aberta no sentido de o cidadão ter o direito de saber quais as decisões que a administração toma a seu respeito, claro, porque lhe dizem diretamente respeito, mas aberta num sentido mais amplo, o direito a que a administração pública não tenha segredos e todos os cidadãos, uma vez que trata da coisa pública, possam saber o que é que se passa lá. Que contratos é que faz, que pessoas é que contrata, que dinheiro é que os funcionários oferem, que negócios é que estão a ser praticados, que património é que tem. Portanto, se é uma coisa pública, é de todos. E se é de todos, todos devem saber. E, portanto, o princípio é o princípio da administração aberta. Já está na vossa Constituição, artigo 200, número 4. Mas isto tem uma incidência específica em matéria de titulares dos cargos públicos, e não apenas administrativos, porque, precisamente, também, graças à lei da probidade pública, há um dever especial de transparência. Essa transparência manifesta-se não só na necessidade que os políticos têm, nos agentes políticos, em sentido amplo, de apresentar à Procuradoria-Geral da República as declarações de rendimentos e de património, é isso que está, e também têm de revelar os seus impedimentos e os motivos que muitas vezes devem apresentar para não tomarem decisões, ou porque se consideram impedidos, pedindo escusa, ou porque há impedimentos e conflitos de interesses e, portanto, não podem agir naquela decisão, não podem tomar uma decisão que seja uma decisão de natureza imparcial, porque a imparcialidade também, não no sentido judicial, mas no sentido administrativo, faz parte e é essencial a ideia também de boa governação. Portanto, deste ponto de vista, também a transparência está claramente consagrada na lei da probidade pública e há todo, aliás, um sistema bem montado e bem definido na lei, a partir do artigo 27 e seguintes, com a necessidade de emitir declarações e a possibilidade de ter a Procuradoria-Geral da República suscitar depois a sanção àqueles que não entregam as declarações correspondentes ao exercício dos seus cargos. Terceiro aspecto que eu gostaria de frisar, e já estou a caminhar para o fim, porque daqui a pouco o professor Carlos Feijó, coitado, não vai dizer nada. E nós gostamos muito de o ouvir. E, precisamente, o terceiro aspecto é associar a boa governação à ideia do controlo, ou da fiscalização. Não há boa governação sem controlo. Controlo dos atos exercidos pelos agentes públicos e o controlo dos seus comportamentos. Portanto, uma primeira dimensão é a ideia do controlo judicial. E claro que a questão é qual é o controlo. O controlo não pode ser o autocontrolo. Ninguém é bom juiz em causa própria, como se costuma dizer. Portanto, a ideia, embora possa haver mecanismos de autocontrolo e de controlo hierárquico, interno, isso não está mal, isso até é bom, mas o essencial é que seja um heterocontrolo e um heterocontrolo que seja de natureza judicial. E que o poder judicial esteja mesmo separado dos outros poderes, claro. Isso aí não há interdependência, aí há mesmo separação. E, portanto, isto significa que no Estado de Direito, e em que há boa governação, tem de haver um controle efetivo dos atos do poder público. Claro que esta questão, ao longo das últimas décadas, tem suscitado dúvidas, sobretudo em dois domínios. O direito administrativo conhece isso melhor, aqui o professor Carlos Feijó, como administrativista ilustre, sabe isso melhor do que eu, que é a questão dos atos políticos e a questão dos atos discricionários, que é onde o controle, muitas vezes, dos tribunais administrativos, que se destinem a invalidar um ato administrativo ilegal, pode suscitar reservas, porque se o ato é um ato político, se é um ato de soberania, como é que um tribunal vai imiscuir-se numa decisão de mérito de um alto titular de um cargo do Estado?
por exemplo. Ou como é que um tribunal vai agora substituir-se a um juízo de discricionariedade da administração pública, quando muitas vezes a administração pública é que sabe efetivamente o que deve decidir, porque ela é que está dentro do procedimento e, portanto, pondera da melhor forma a decisão e não é um juiz que está fora, que aparece 2 anos depois ou 3 anos depois e que não conhece a realidade. Portanto, a questão de saber, portanto, se há controlo, não obstante o facto de poder haver os chamados atos políticos ou os atos discricionários. E a resposta, sim, o controle tem que existir sempre, mas a intensidade do controle é que varia. Mas não pode haver, por e simplesmente, um ato insuscetível de controle. Isso violaria sempre o princípio do Estado de Direito e o princípio do acesso à justiça, porque significaria que se tinha criado uma imunidade de poder judicial. E não pode haver imunidades, não pode haver zonas do poder público que escapem por completo a qualquer controle, ainda que seja um controle de natureza mínima. E ele será mínimo se os atos forem altamente discricionários ou forem intensamente políticos. Mas ainda assim eles são suscetíveis de controle. Depois, que tipo de fiscalização é que há? A vossa Constituição tem de tudo. E como se impõe, e como se impõe numa boa Constituição como é a vossa. Tem controle de constitucionalidade, atribuído aos tribunais e, em particular, ao Tribunal Constitucional, o controle também da legalidade administrativa, da legalidade financeira e também da legalidade fiscal, e, portanto, não apenas um controle do exercício dos atos do poder, mas também um controle dos cidadãos que muitas vezes são vítimas desses atos do poder, como é o caso, por exemplo, no contencioso de natureza tributária. Agora, um outro aspecto que aqui também se pode colocar e que me parece que é muito importante é ver a atuação dos governantes, dos agentes públicos, como diz a Lei da Propriedade Pública, da perspectiva da responsabilidade. Portanto, isto significa que o controle não é só um controle para invalidar atos ilegais ou inconstitucionais, não. É um controle também que se destina a punir ou a ressarcir danos praticados por um titular de um cargo público que, mesmo tendo praticado um ato ilegal, causou danos que muitas vezes não são apagados pela invalidação retroativa desse ato ilegal ou desse ato inconstitucional. E às vezes esse é que é o problema. Muitas vezes pensa-se que a responsabilidade é subsidiária, que só aparece depois de se exercer o controle de invalidação do ato que seja antijurídico. E às vezes isso não é bem assim, porque às vezes o controle não invalida tudo, todos os males causados, e temos que recorrer também autonomamente a mecanismos de responsabilidade. A responsabilidade, claro, é pessoal e é de vários tipos. A responsabilidade política é a mais comum, que significa a demissão ou a destituição de alguém que violou o interesse público por alguém que tem autoridade para o destituir ou para demitir, ou para o exonerar. Muitas vezes também, não é o vosso caso, porque no caso de Angola há um sistema de governo presidencial, ainda com particularidades, mas, por exemplo, num sistema de governo semipresidencial como é o português ou parlamentar, é muito comum essa responsabilidade política que se traduz precisamente no facto de o Parlamento já não gosta mais do governo, demite o governo, aprova uma moção de censura e demite o governo. Ou o Primeiro-Ministro pede a exoneração dos seus ministros porque deixa de ter confiança política neles. Mas isso é uma mera responsabilidade política que não tem em si, digamos assim, um cariz punitivo. Embora possa haver uma demissão de natureza política que tenha na sua base também razões de natureza mais grave, como são razões de natureza de inconstitucionalidade. Mas esta é a que menos importa. A que mais importa são três outras responsabilidades. A primeira é a responsabilidade criminal e, portanto, quando há prática de certos crimes, corrupção, tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, tudo isso são crimes e que vão punir o comportamento do titular do cargo público, não obstante o facto de muitas vezes os atos poderem ser invalidados, e aliás esses crimes estão todos bem previstos nos artigos 33 e seguintes da Lei da Propriedade Pública, o capítulo 5º, e a própria Constituição se refere a alguns desses crimes, ainda que por junto com a questão da proteção dos titulares de cargos políticos. Segunda responsabilidade muito importante é a responsabilidade financeira, a cargo do órgão que fiscaliza as contas públicas. E, portanto, isto significa que quem gasta mal o dinheiro, ou quem autoriza uma despesa ilegal, ou que não seja cabimentada, ou que excede a despesa estabelecida, o limite estabelecido na despesa do Orçamento de Estado, ou contrai dívida pública para além dos limites estabelecidos no Orçamento de Estado, isso significa que essa entidade, essa pessoa que autoriza isso, fica investida numa responsabilidade financeira de reintegrar, isto é, de ter que pagar aquilo que por sua causa foi pago a mais, ou ilegitimamente, e além do mais ainda pode ter que ser punido autonomamente com uma sanção pecuniária, aquilo que nós chamamos, na teoria da responsabilidade financeira,
a responsabilidade sancionatória que é cumulativa ou que é acumulável com a responsabilidade reintegratória. Finalmente, um terceiro aspecto de responsabilidade que me parece também muito importante referir, e onde também a vossa Constituição é muito inovadora, é a responsabilidade civil do Estado e das demais entidades públicas por atos praticados pelos seus titulares. Claro que a responsabilidade é dos agentes públicos, que se praticam atos que causam danos a pessoas, sendo ilegais ou até não sendo ilegais, por exemplo. É uma responsabilidade que é cumulativa e é uma responsabilidade que está prevista no artigo 75 da Constituição. Aliás, depois a Lei da Probidade prevê especificamente esta responsabilidade civil no artigo 45. Portanto, como veem, a vida dos agentes públicos não está facilitada no direito constitucional de Angola porque não faltam mecanismos de responsabilização política, criminal, financeira e civil para os atos cometidos que ponham em causa os princípios e as regras aplicáveis no âmbito do seu estatuto e no âmbito da ideia de boa governação. Para aqueles que queiram ir um pouco mais além, sugiro este meu livro, este meu modesto livro, meu contributo de amizade para com Angola, Direito Constitucional de Angola, e aqui ficam também, para quem depois quiser ter a amabilidade de interagir comigo noutro contexto, fica aqui o meu endereço eletrónico e o meu telemóvel, para o caso de, no futuro, me pretenderem contactar, pedindo algum esclarecimento ou fazendo alguma sugestão. Muito obrigado pelo vosso convite e muitos parabéns por esta iniciativa.